Olá, gente. Vamos para o nosso Você Sabia número 9. Você sabia como se proteger dos raios durante uma tempestade? Se você não sabe, apresento para vocês como fazer para se proteger dos raios durante uma tempestade. Boa aula a todos vocês! Olá, pessoal. Vamos ao nosso Você Sabia número 9. Você sabia como se proteger dos raios durante as tempestades? Vou mostrar para vocês como se proteger dos raios durante a tempestade. Inicialmente, é importante que tenhamos o conceito sobre o poder das pontas. O que significa esse poder das pontas? O acúmulo de cargas nas regiões pontiagudas de um corpo resulta na geração de um campo elétrico mais intenso do que em outros pontos desse corpo. Então, o poder das pontas é a capacidade das cargas eletrizadas de se descarregarem pelas pontas. Então, você tem um corpo, esse corpo tem regiões pontiagudas. O poder das pontas significa que o campo elétrico e as cargas elétricas se concentram mais nas pontas desse corpo. Então, a distribuição de cargas elétricas em excesso em um condutor, em equilíbrio eletrostático, se dá com maior concentração nas regiões do corpo, onde existe menor raio de curvatura. Por quê? Menor raio de curvatura, maior será a intensidade do campo elétrico, onde o campo elétrico é a constante de Coulomb vezes a carga, dividido pelo inverso da distância ao quadrado. Então, o poder das pontas é muito importante o seu entendimento. O poder das pontas é a capacidade dos corpos concentrarem e descarregarem cargas pelas pontas, ou seja, pelas regiões de menor raio. Isso torna-se o para-raio, com capacidade maior de concentrar cargas elétricas nas pontas. E em caso de uma tempestade, o para-raio tende a drenar essas cargas de uma nuvem de tempestade, que é a cumulonimbus. Então, o acúmulo das cargas nas regiões pontiagudas de um corpo resulta na geração de maior campo elétrico ou de campo elétrico mais intenso nas pontas em relação a outras partes do corpo. Então, regiões mais pontiagudas vão concentrar mais cargas. Se concentrando mais carga, maior será a intensidade do campo elétrico, maior a capacidade daquela ponta atrair as cargas negativas, se elas forem positivas. Bom, agora vamos entrar numa parte que eu tinha comentado, que é o Você Sabia de hoje, que é o nono Você Sabia. Durante as tempestades, eu digo para vocês, não esconda debaixo de árvores. Como a árvore ela é mais alta, apresenta maior poder de atração. Por quê? A árvore tem pontas. E nas pontas da árvore você tem maior concentração de cargas elétricas positivas. Essas cargas elétricas positivas, em caso de uma tempestade, têm um poder de atração maior. Se você fica debaixo das árvores e há incidência de um raio, você poderá ser atingido por esse raio. Então, afaste-se das árvores. Segundo ponto. Veja bem. Afaste-se de terrenos abertos. Por que afastar? Imagina esse terreno aqui todo plano, todo aberto.
O poder das pontas. Qual é o ponto mais alto nessa região plana aqui? É você. Então, tem um poder maior de concentração de cargas na extremidade do seu corpo. Uma concentração maior, que é a região mais pontiaguda da Terra aqui é você. Em caso de uma incidência de raio, você vai ser atingido direto. Por quê? O poder de atração das pontas. Então, afaste-se de terrenos abertos, né, para evitar e para salvar dos raios durante uma tempestade. Outro ponto importante que eu estou colocando aqui, evite ficar em morros e terrenos elevados. Por quê? Os terrenos elevados são mais pontiagudos. Se são mais pontiagudos, as cargas elétricas se concentram mais na extremidade. Em caso de formação de tempestade, que são as nuvens cumulonimbus, você estará no ponto com maior concentração de cargas elétricas, atraindo os raios para essa região. São as regiões de morros, onde são pontos mais pontiagudos nessa região aqui. Então, afaste-se, evite ficar em morros e terrenos muito elevados, porque as cargas elétricas se concentram nas pontas, podendo atrair os raios. Outro ponto importante, afaste-se de cercas de arame, varais metálicos e trilhos. Por que isso? O raio pode cair a 5 quilômetros de uma cerca elétrica, e essa cerca elétrica é pontiaguda, ela tem capacidade de concentrar cargas, então ela vai atrair os raios. Né? O raio pode estar a 5 quilômetros dessa cerca, se ela não tiver isolador, ela vem conduzindo a corrente elétrica até você aqui e vai te atingir. Então, afaste-se de cercas elétricas, né? Afaste de cercas, né? Varais metálicos e trilhos, concentração das cargas elétricas nas pontas e condução. Essa cerca é um material condutor. Outro ponto muito importante também, durante tempestades, não permaneça perto das redes elétricas. Essas redes elétricas concentram as cargas elétricas, podendo ter uma descarga próxima a essa linha e atingir você. Então, afaste-se, não permaneça perto de redes elétricas durante tempestades. Outro ponto que o pessoal teima muito, veja bem, né? Não permaneça em piscinas, em condomínios, por exemplo, em rios, não permaneça em rios, não permaneça em lagos e praias. Por quê? Veja bem, você está lá bem tranquilo na piscina, né? A piscina é uma superfície plana, né? Nessa superfície plana, qual a região mais pontiaguda? É sua cabeça. Então, o poder das pontas, concentração maior de cargas na sua cabeça aqui. Em caso de uma descarga, ela pode atingir você ou ela pode atingir próximo a essa água é um bom condutor e atingir você. Então, ou seja, não permaneça em piscinas, rios, lagos e praias. Evite esses locais. Outro ponto importante. Durante tempestade, evite usar o telefone celular conectado na tomada carregando, ou evite de usar o telefone fixo conectado ou na tomada ou conectado, por exemplo, no cabo telefônico. Evite, porque o raio pode incidir pela rede elétrica, ultrapassar, atravessar o seu carregador de celular e atingir a sua cabeça caso ele esteja conectado. O telefone fixo conectado via cabo telefônico deve ser evitado em tempestade seu uso, porque o raio pode atingir a 2 ou até 3 km no cabo telefônico e esse raio vir sendo conduzido pelo condutor
do fio telefônico. Então, evite contato com qualquer objeto, né? Ou seja, evite o contato com o telefone celular quando ele estiver carregando. Outro ponto importante, pessoal, tem que ter muito cuidado. Evite contato com qualquer objeto com estrutura metálica, inclusive torneiras, por exemplo, não é? Porque em caso de uma incidência de uma descarga, ela pode atingir a tubulação e ela pode vir pela água da tubulação e atingir a torneira metálica. Não encoste em janelas, fique no interior da casa, longe das janelas. Estruturas metálicas, não encoste em estruturas metálicas. Se tiver que fugir de uma tempestade, não fique próximo a essas estruturas metálicas, não toque essas estruturas metálicas. Elas são uma verdadeira gaiola aqui que vai atrair, são verdadeiros condutores que atraem os raios elétricos. Outro ponto muito importante: durante tempestades, evite banhos enquanto durar a tempestade, porque pode atingir um raio pela tubulação, né? E ele entra pela tubulação de água e você está tomando banho, pode sofrer um acidente. Bom, outro ponto importante para a gente finalizar, e se você sabia, o que fazer durante a tempestade? Pessoal, primeiramente, procure uma edificação ou um abrigo similar. Esconda-se em uma edificação ou num abrigo similar. Se não tiver um carro próximo ou uma tempestade está lá, você fique dentro do seu carro com os vidros e portas fechadas, sem tocar nas partes metálicas do carro. O carro vai funcionar como uma gaiola de Faraday. Caso esteja em um local de mata, não tem jeito, eu estou num acampamento, caso esteja nesse local, procure uma mata com maior densidade de árvores, não procure uma árvore isolada, procure uma densidade maior de árvore. Caso esteja em um local descampado, onde não tenha opção de esconder em um abrigo, fique na posição com o joelho no peito e a cabeça entre os joelhos. Tá aqui, entre joelhos, né? Tá escrito errado. Reduzindo a sua altura, né? Deixando menos pontiagudo o corpo. Dessa forma, né? É uma maneira de você minimizar o impacto dos raios. Mas qual a maneira mais segura de abrigar? É num local onde você tenha para-raios, que é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Corrijam aqui, que é joelhos, tá? Foi um erro de digitação. Então, pessoal, um abraço a todos e um bom final de semana.